Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como identificar se um PC usado vale ou não a pena. Num momento de crise como esse, é muito comum as pessoas venderem seus usados para arrecadar algum dinheiro, e também pelo dólar estar alto, é muito comum as pessoas buscarem usados pelo preço menor. Eu abri aqui no Marketplace do Facebook um computador, e a primeira coisa que vocês têm que olhar é se ele mostra todas as especificações da máquina. Por quê? Porque é o único jeito de saber se vale a pena ou não. Não adianta também o vendedor colocar que o computador possui um i7 se ele não colocar qual o modelo do i7. Assim como qual a marca da placa-mãe e não mostrar o modelo da placa-mãe. Após visto isso, a gente vai pesquisar peça por peça para ver tanto a idade da peça quanto o seu ano de lançamento. Porque peças de computador são lançadas anualmente e as mais antigas se tornam obsoletas muito rapidamente. É muito simples pesquisar modelo de processador. Basta a gente copiar o nome, ir no Google e colocar ARC no final. Vai ser sempre o primeiro link referente ao processador pesquisado. Isso vale tanto para AMD quanto para Intel. Por exemplo, se eu colocar um FX 6300, vai aparecer também o site da AMD. Aqui no ARC da Intel, tem algumas informações muito relevantes para nós. Primeiro, o ano do lançamento do processador. A gente vê aqui que ele foi lançado no quarto trimestre de 2008, ou seja, é um processador aí com uns 12 anos já no mercado. Outra coisa muito importante de se ver é o número de núcleos e threads do processador. Em regra geral, quanto mais, melhor. Tem algumas outras informações aqui que não são tão interessantes para nós. E também o que é mais interessante é o tipo de memória que ele aceita, porque caso você compre um computador que tenha 4 GB de DR3, você pode colocar mais 4 ou mais 8, mas tem que ser sempre do mesmo modelo. Bom, depois de ver essas informações importantes, como data de lançamento, threads e o tipo de memória, a gente vai no Mercado Livre e pesquisa o preço desse processador. Aqui a gente encontra já vários, sem nem aplicar filtro, vamos colocar usado para ficar justa a comparação. E começando no menor preço. Pode ver que tem aqui a partir de R$100, 150, 160. Vou colocar aqui R$200 com frete. Aqui ele fala também que ele tem 12 GB de RAM, mais 8 GB utilizável. Eu não entendi porque que tem essa informação. Não faz sentido, então eu vou pesquisar o preço de 8 GB de DR3. Bom, eu achei aqui memória de 4 GB Paint, a partir de 120, R$130. Tem até a partir de 100 aqui. Vou colocar então 150 vezes 2. O próximo item que ele mostra aqui pra gente é a placa-mãe. Eu não achei ela para vender, só tinha uma quebrada no Mercado Livre por R$150. Mas como era uma placa topo de linha da época, eu vou colocar que ela vale uns 400 hoje. A placa de vídeo já é bem mais nova que o computador. Ele não passa pra gente o modelo nem a marca dela. Mas fazendo aqui uma pesquisa no Mercado Livre, a gente encontra a partir de R$500. 540, 750. Modelo aqui ROG Strix, que é topo de linha. Então vamos colocar aí R$800 com o frete. Essa fonte aqui eu nunca ouvi falar. Confesso que eu nunca ouvi falar. Pesquisei rapidamente e encontrei um artigo do Clube do Hardware falando que era uma fonte boa, mas também o artigo era de 2008. Eu não recomendaria ligar um computador com uma fonte com 12 anos de idade. Mas vamos colocar aí uma fonte de 650 watts, uns R$350. Ele passa aqui também o monitor. Só passa o tamanho dele, não passa marca, não passa nada. Vamos pesquisar aqui o preço do monitor. Bom, monitores tem aqui a partir de R$150 funcionando. Tem alguns aqui para cima, mas estão tudo com defeito. Então 150 mais o frete, vamos colocar aí monitor R$200. Aqui ele fala também que tem um kit de mouse. Mouse e teclado, provavelmente. O corretor deve ter escrito errado. C3Tech é uma marca genérica, bem de entrada. Vamos colocar aí que esse kit vale R$100. Por fim, ele não fala o preço do gabinete, mas esse aqui é um RAF 912. Fazia muito sucesso entre 2009 e 2013. O pessoal gostava muito dele. É um gabinete muito bom, mas também 7 anos de idade aí, no mínimo. Vamos ver o preço dele. Tem esses aqui para vender que eu achei, 912.
entre 160 e 200 reais. Esse daqui é um personalizado, vou desconsiderar. Vou colocar com frete, por ser um item mais pesado e maior, vamos colocar 50 reais de frete. 250 reais o gabinete. Bom, após somar os valores já com frete embutido em todos os itens, a gente chega no valor de R$ 2.600. R$ 1.000 abaixo desses 3.600 que a pessoa está pedindo. Que ele fala também que é um PC para jogos e edição de vídeo e música. Esse PC com uma 1060 pode rodar vários jogos e também pode editar música por ser um processador com 4 núcleos e 8 threads. O problema é que além de estar R$ 1.000 mais caro do que o valor dele, esse PC ele vai ser extremamente ineficiente para essas tarefas. Por quê? Porque o processador, por ter mais de 10 anos de idade, ele não vai ter as instruções que os programas atuais usam. Às vezes você vai abrir um jogo e vai ficar o frame rate oscilando muito. Mesmo que ele rode a 80 frames, vai ficar 80, depois 50. E essa variabilidade do frame vai fazer você ter uma experiência horrível jogando. Para edição já é um pouco mais justo, porque os programas geralmente vão utilizar o CUDA-Core da 1060. Mas mesmo assim, com esse valor hoje, você compra coisa muito melhor. Se retirar aqui o gabinete, essas coisas muito antigas, e partir para um Ryzen 5 3600 de R$ 1.000, memória 16 GB você encontra hoje por em torno de R$ 500. A placa-mãe para ele em torno também de R$ 500. Fonte a gente consegue até economizar um pouco, porque é uma fonte de 500 watts, já segura tranquilamente essa configuração. E com R$ 250 você já compra o gabinete que vem com alguns coolers. O monitor vou deixar aqui R$ 200. E o kit de mouse e teclado você compra coisa bem melhor também, que esse C3 Tech. Bom, não foi combinado, eu fui colocando os valores e deu R$ 3.600. Com os R$ 3.600 que eu montei aqui a configuração, você tem um computador no mínimo 3 vezes melhor que este sendo vendido. Bom, então resumindo, pesquise sempre a idade dos itens anunciados, compare com peças atuais vendidas hoje, porque mesmo que você pague um pouco mais caro pelas peças atuais, elas vêm com garantia, elas vêm com suporte a novas tecnologias, que muitas vezes vão compensar em muito o preço de um usado. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo respondendo. E se você quiser mandar alguma configuração que você achou por aí, pra gente analisar, fique à vontade. É isso, falou, valeus.